A paz do Senhor a todos os irmãos, nossos queridos irmãos que acompanham conosco as lições da escola bíblica dominical, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Chegamos ao final de mais uma série de lições. Nós tivemos aí o privilégio de passar, por 17 lições dos nossos estudos bíblicos, denominados Transformados pelo Poder do Evangelho, que é essa revista aqui que nós utilizamos durante esses meses. E a última lição aí foi muito bem ministrada pelo nosso querido irmão pastor Adriano. E hoje, como nós havíamos combinado, nós temos um grupo de irmãos aqui que nos auxiliam nas lições, deixar já também o nosso agradecimento ao pastor Valdeci, a pastora Elba, pastor Adriano, que tem auxiliado na escola bíblica com as lições, para levar até os irmãos a palavra, a meditação e o ensino das Sagradas Escrituras aqui, de uma forma sistemática, de um estudo bíblico da escola dominical. Deus abençoe e abençoe também a todos os irmãos que participam conosco da escola bíblica. Nós temos acompanhado ali que tem os irmãos que estão sempre ali, colocando o seu comentário, dando ali aquele joinha, que ali do vídeo, que isso ajuda bastante também a divulgar. Então não esqueça ali de dar o seu joinha, que é chamado de like, dá um like ali para nós, que isso é bom, que isso ajuda a cada vez mais a gente nos motiva, a fazer esse trabalho. Deus abençoe os irmãos. E hoje, como o último domingo do mês, nós entendemos que seria interessante fazermos aqui um resumo, um apanhado geral de todas as lições que nós passamos durante esses meses. Nós começamos lá no mês de fevereiro, terminamos agora no mês de maio. A partir do mês que vem, mês de junho, iniciaremos uma nova sequência de lições com os irmãos. Eu já estou aqui com a revista que nós estaremos utilizando. Depois, no final, estarei mostrando para os irmãos. Porque isso será também uma grande oportunidade para nós, cada vez mais aprofundarmos a palavra de Deus, aprendermos mais do que o Senhor quer para a nossa vida. Antes de nós começarmos nas lições de hoje a gente vai fazer um resumo geral, um apanhado de todas as lições que nós percorremos durante todos esses meses, esses domingos também. Então, antes de nós iniciarmos, eu convido você para, juntamente comigo, elevar a Deus em oração. Se você puder aí, onde você estiver, na sua casa, se você tiver essa liberdade, ore comigo para que nós possamos, que o Senhor possa nos abençoar e para que nós possamos também, encontrar aqui nas lições a palavra de Deus que traz ali o conforto no nosso coração. Se você não puder fechar os seus olhos, mas medite conosco nessa palavra de oração e assim estaremos buscando ao Senhor, porque nós já sabemos que Ele é o dono desta obra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós, ó Pai, neste momento estamos nesta oportunidade, Senhor, abençoada e gloriosa, de juntamente com os irmãos aqui compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos, Senhor, a cada dia mais compreendermos os Teus planos em nossas vidas. Abençoa a cada irmão, a cada irmã que está conosco, ó Pai, acompanhando estas séries de lições. E para aqueles também que estão chegando neste momento, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, de uma forma toda especial, para que juntamente conosco possa estar, Senhor, numa só fé, Senhor, num só objetivo, aqui, Senhor, neste momento, aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos neste momento. Amém. Amém.
A primeira lição que nós estudamos, né, nessa sequência de lições, ela falava sobre quem é Jesus. E o texto é o que está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, este foi o tema da lição de número 1, onde nós pudemos aqui aprender sobre a pessoa de Jesus. Nos tópicos que seguiram essa lição, nós podemos ver aqui, né, como era a visão do Cristo no Antigo Testamento. Então, nós falamos aqui sobre a esperança de um Messias. O povo de Israel, né, espera um Messias, e o Messias ele é prometido desde o começo, desde o início. E eles sempre estão aguardando o Messias. Porém, o povo naquela época aguardava um Messias com um caráter político, uma pessoa política que tivesse ali traços de liderança, que pudesse ir de encontro ao Império Romano, que na época era o que governava, né, a nação ali, e que fosse o Messias que o libertasse do jugo, né, dos imperadores romanos. Então eles estavam esperando um Messias político, um Messias ali que pudesse agitar as multidões, ali, né, fazer com que o povo se unisse e fizesse ali uma rebelião, uma revolta contra o império, né, da época. Porém, né, Jesus veio como Messias, mas não da forma como eles estavam esperando, né? Um Messias ali político, que fizesse uma revolução, né? Até mesmo podia até juntar pessoas, formar um exército, né, para ali combater o Império Romano. Então, Jesus ele veio, mas veio com uma outra conotação. Jesus veio trazer a liberdade, mas a liberdade do Espírito, né? Ele veio trazer o quê? Ele veio trazer paz. Jesus não veio, né, para poder formar um exército para combater o Império Romano. Não, ele veio para trazer o quê? A salvação. Veio pregar o Evangelho, as boas novas. O povo estava distante de Deus, né? Tanto que na palavra, se nós observarmos ali nos evangelhos, fala que Deus olhou a terra e não vê um justo sequer, né? Então o mundo estava carecendo de alguém que viesse trazer, né, novamente a esperança de voltar para Deus, né, de religar assim, né, assim dizendo, a vida do homem a Deus. Então, aqui nessa lição, né, fala que Jesus, né, ele veio com esse conceito, que o seu reino não era político e também não era desse mundo, né? Se a gente vê lá em João capítulo 18, versículo 36, ele fala sobre isso, que o reino dele, né, não era dessa terra. O reino dele é um reino, né, o reino dos céus é um reino eterno. Eu só vou confirmar aqui em João capítulo 18, versículo 36, se vocês têm aí na tela, pode acompanhar conosco, né? O que diz esse versículo? Ele fala assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Então Jesus, ele não veio, né, para tomar posse do reino mundano que existia, né, naquela época, né, do Império Romano ou dos outros, né, impérios que existiram após ele. Mas sim, ele veio trazer um reino diferente, o reino dos céus, o reino de Deus, né, onde há paz, alegria, gozo no Espírito, a salvação do homem. Foi esse o reino que ele veio pregar e anunciar e estabelecer. E aqui fala, né, dos conceitos de Jesus dentro dos evangelhos. Então nós aprendemos que em Mateus, né, Jesus foi apresentado como rei. Se você
for ler, né, o livro de Mateus, ele cita cerca de 40 vezes o Antigo Testamento para mostrar que as profecias se cumpriram em Jesus, o Rei. Então Mateus ele tem todo esse cuidado para mostrar que Jesus, ele realmente foi um rei, né? Ele é rei, mas não um rei desse reino terreno, mas o Rei dos reis, Senhor dos senhores, de um reino eterno, incorruptível. E em Marcos, né, ali a gente viu, né, no estudo da lição, que ele veio trazer o evangelho do servo. Mateus veio trazer o evangelho do rei e Marcos veio trazer o evangelho do servo. Esse evangelho descreve Jesus como sendo o servo sofredor. Marcos relata as constantes atividades de Jesus como servo, que cumpriu as profecias de Isaías. Né? Isaías mesmo dizia, né, que ele viria sem parecer nem formosura para que o desejássemos. Contanto, né, ele diz ali, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Porque apesar de Jesus vindo como rei, ele também se fez servo. Ele também ali, junto com seus discípulos, ensinou a humildade. Nós temos ali um relato bíblico muito bonito, onde Jesus ali, ele se inclina ali, nos momentos finais, né, da sua vida aqui na terra, ele se inclina e lava os pés dos discípulos, né, lava os pés dos discípulos, porque isso é uma atividade de um servo, né, de um empregado. Mas Jesus fez isso, porque ele disse assim, olha, eu estou dando exemplo para vocês, estou dando um exemplo. E Jesus, apesar de ser rei, ele também se fez servo. Em Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. A expressão filho do homem, que indica a humanidade perfeita de Jesus, aparece 26 vezes no livro. Então, apesar de Lucas estar aqui, né, citando Jesus, né, como filho do homem, ele cita ali como o homem perfeito, a humanidade perfeita de Jesus. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Né? Como homem, ele sofreu as mesmas aflições que nós passamos, né? Ele sentiu fome, sede, sono, né? Ele chorou, ele se entristeceu, principalmente quando ele foi ali, né? Olhou para Jerusalém e viu ali, e disse, ó Jerusalém que mata os seus profetas, quantas vezes quis vos ajuntar, né? E ali ele chorou sobre aquela cidade. Então Jesus, ele passou pelas mesmas aflições, ele foi perseguido, foi morto, foi humilhado, maltratado, penduraram o seu corpo numa cruz. Isso como homem, mas como Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou, se ascendeu ao céu, está à direita do Pai, mas também está dentro do meu e do seu coração. Amém? Então aqui em Lucas, Jesus, né, ele é trazido como homem perfeito. E no Evangelho de João, né, nós podemos ver aqui que ele traz o Filho de Deus, ele traz a divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Como nós podemos acompanhar, né? João já começa o seu livro dizendo, né, que o Verbo era Deus, né? E estava com Deus. Então ele começa a trazer a divindade de Jesus nos seus escritos. Então nós vemos aqui, né, os evangelhos se complementando, né? Cada um trazendo uma característica de Jesus, mas todas elas complementares. Então, isso que nós aprendemos na primeira lição, que é quem é Jesus. Na segunda lição, nós tratamos aqui das duas naturezas de Cristo, né? O Verbo se fez carne. O texto básico da lição 2, ela se baseou em João, né? Capítulo 1, versículo 14. Então, se você puder acompanhar aí na tela, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui nessa lição 2, trouxe-nos,
né, todas essas lições, né, esses conhecimentos sobre as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Nessa lição a gente pôde aprender sobre a encarnação de Cristo, né, onde aqui nós pudemos, né, observar a concepção virginal de Jesus, né, por Maria, e ali o anjo anunciando a ela, e ali depois de um tempo ela pôde ali conceber o nosso Senhor Jesus Cristo, imaculado, sem pecado. Então ele se encarnou, né, virou, como se diz, ele tornou-se homem, tornou-se carne e habitou entre nós, para se cumprir, né, as profecias de Isaías, né, as profecias lá do Antigo Testamento, e até mesmo, né, quando Deus ali no próprio jardim do Éden tinha prometido ali, dizendo que viria um semente da mulher, né, que pisaria na cabeça da serpente. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, desde lá do início, já havia essa promessa que o Messias havia de vir, havia de tornar-se carne e está entre nós. Nessa lição 2 também nós aprendemos, né, sobre Cristo como um homem perfeito, né, ele ali na sua família, junto com a sua mãe, com o seu pai, né, tendo ali as atividades do cotidiano, vivendo como uma pessoa como qualquer outra. E também Jesus, verdadeiramente Deus, né? Então aqui nós vimos Cristo operando milagres, Cristo fazendo maravilhas, Jesus ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, curando paralíticos, leprosos, né, pessoas com fluxo de sangue, e multiplicando pão, transformando água em vinho. Então aqui nós vemos a natureza divina de Jesus, né, a natureza dele como Deus, fazendo milagres, operando maravilhas, e estando ali, né, fazendo a obra do Pai. E aqui fala também na lição a importância da encarnação de Cristo para a humanidade, né, porque Jesus, tendo feito-se homem, né, ele substituiu aquele sacrifício, né, do Antigo Testamento, onde tinha que sacrificar lá um animal todo ano pelo pecado do povo. Mas Cristo, ele se encarnou e fez esse sacrifício por nós, né? O sacrifício puro, perfeito, imaculado, né? Foi o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, por meio do sacrifício de Jesus, hoje eu, você e toda a humanidade, né, fomos comprados com esse sangue, fomos redimidos. Então basta o pecador aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, para que ele possa ter os seus pecados perdoados, né? Ter os seus pecados apagados por meio do sangue de Jesus. Então essa foi a lição 2. A lição 3, nós vimos contemplando Jesus nas profecias do Antigo Testamento, né? Foi uma lição bastante proveitosa, onde nós vimos aqui, né, sobre a lealdade das predições, né, ou das profecias. Nós vimos ali a genealogia de Jesus, né, que dizia que Jesus ia nascer ali da genealogia de Davi, né, de Judá, e isso foi cumprido, né, que a família de Jesus era todo dessa linhagem. A cidade onde Cristo haveria de nascer, né, havia sido profetizado por Miqueias muitos anos antes, né, que seria ali em Belém, e outras profecias que se cumpriram no nascimento de Jesus. E também nos Salmos, né, nós aqui aprendemos que em vários Salmos, falando sobre o Messias, sobre o sofrimento do Messias, sobre a glória do Messias, né? Então, os Salmos também trouxeram várias profecias ali a respeito de Jesus. Nós vimos também, né, as profecias, né, que os profetas ali
né, na sua época, bem antes do nascimento de Jesus, anunciavam ao povo, falando dos sofrimentos, né, que o Messias haveria de padecer. Um deles, né, foi Isaías, né, o profeta mais proeminente, vamos dizer assim, né, falando do Messias, foi Isaías, né, ele dizendo ali sobre o sofrimento do Messias, a glória do Senhor sobre o Messias, a missão, né, do Messias. Jesus mesmo citou o livro do profeta Isaías, quando ele estava na sinagoga certa vez, né, dizendo, né, que o Filho do Homem veio, né, para apregoar, né, veio para salvar, veio para abrir vista aos cegos. Então Jesus citando Isaías, se cumprindo nele mesmo a profecia, né? Então nós vimos aqui na lição 3, as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus. A lição de número 4, nós podemos ali observar sobre o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, e o texto da lição 4 fica lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa lição de número 4, nós vimos, né, o senhorio de Cristo, a autoridade superior de Jesus sobre todas as coisas, né? Aqui nesses versículos de Marcos, as pessoas ficaram atemorizadas, porque Jesus mandou o vento se acalmar, o mar se aquietar, e na mesma hora o mar parou naquelas ondas violentas, o vento parou de soprar, e eles ficaram aterrorizados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar obedecem, né? Que são coisas inanimadas, né? Não são seres vivos, né? O mar, apesar de ter lá os seus peixes, tudo, mas a água, ela não é um ser vivo, o vento também não. Mas Jesus tem um comando sobre todas as coisas, Ele é o Criador, né? Ele criou essa terra, né? Então, tudo está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Então, aqui nós vimos, né, nos tópicos da lição 4, o poder de Jesus sobre as enfermidades. Então, nós vimos aqui, né, sobre toda a trajetória de Jesus na cura daqueles enfermos, na repreensão da enfermidade. Ele curou lepra, ele curou febre, paralisia, mão ressequida, hemorragia, surdez, gagueira, cegueira, ressuscitou morto. Jesus, ele operou inúmeros milagres, né? Então aqui nessa lição falando, né, sobre o poder de Jesus sobre as enfermidades, também sobre o poder de Jesus sobre a natureza, Jesus fazendo sobrenatural ali, né? Onde a tempestade foi acalmada, foi os versículos que nós lemos. Ele multiplicou pães, né? O pão ali era pouco, não dava para todo mundo, mas Jesus mandou repartir. Não, reparte os pães. E conforme eles iam repartindo, o pão ia multiplicando, que alimentou uma multidão, né? Ali, poucos pães e poucos peixes puderam alimentar uma multidão de homens, mulheres, crianças que estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. Outros milagres de Jesus, né, ou poder sobrenatural sobre a natureza, quando ele caminhou sobre as águas, né, nós sabemos que é impossível, né, caminhar sobre as águas da forma como Jesus caminhou aqui, né? Ele andou sobre as águas como a gente estivesse andando num chão de concreto, né? E ele andou sobre as águas. Pedro ali, né, duvidando, né? Jesus chamou, Pedro andou um pouco, mas depois começou a temer, começou a desconfiar, e aí ele começou a afundar. Mas foi só Jesus ali levantar ele e falar: por que você tem pouca fé, né? Por que você está com medo, né? Tipo, eu estou aqui, né? Não precisa ter medo. Sou eu, né? E aí Pedro, confiante, pôde ali se levantar novamente e os dois seguiram até o barco, né? Então Jesus, ele tem poder sobre a natureza, sobre coisas físicas e não físicas, né? Principalmente no mundo espiritual. E aqui é o terceiro tópico da lição, que fala poder sobre os demônios, né? Que são seres, né, que vivem no mundo espiritual, né? Não vive nessa, né,
materialmente falando, né? Eles são seres espirituais. E Jesus tinha autoridade sobre esses demônios, expulsou demônios, castas, legiões de demônios, de pessoas, porque ele tem e sempre teve autoridade no mundo espiritual e no mundo terreno, né? No mundo material e também no mundo espiritual. Então aqui, né, essa lição 4 fala sobre o poder de Jesus, né, o senhorio de Jesus e o poder, né, que ele teve sobre a morte, que finalizando a lição aqui, lição 4, Jesus ele ressuscitou-se, né, ele ressuscitou a si mesmo, né, ele não precisou de nenhum agente externo para o ressuscitar. Se nós ali observarmos em outras passagens bíblicas, sempre teve alguém, né, intervindo para que acontecesse o milagre da ressurreição, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Agora Jesus não precisou ninguém intervir por ele, ele próprio venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, né? Sendo Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor até da morte. Na lição de número 5, nós vimos aqui o estilo de liderança de Jesus, né? O estilo de liderança de Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 43, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então aqui Jesus veio trazer uma liderança inspiradora, né? Tanto pela sua vida pessoal, né, como também pela sua vida como líder ali, né, liderando os discípulos, fazendo a sua missão aqui na terra. Então nós vemos que a vida pessoal de Jesus era uma vida de intensa comunhão com o Pai, né? Era uma vida onde ele buscava sempre a Deus, era uma pessoa mansa, humilde, né? Que estava ali no meio do povo, e as pessoas às vezes até mesmo duvidavam dele, né? Porque eles esperavam um Messias com armadura, né? Vestido ali num cavalo, né, podemos dizer assim, aqueles cavalos que até marcham, né? Mas não, Jesus veio na sua humildade, nasceu numa manjedoura, trabalhou como carpinteiro, né? Seu pai ali, né, ensinou ali o ofício, nós, né, entendemos mais ou menos assim, né? E ele ali era da comunidade ali do povo, mas era uma pessoa íntegra, uma pessoa de oração, de comunhão, e quando ali ele começou o seu ministério, aí sim, né, aí as pessoas começaram a olhar Jesus com outros olhos. Quem é este? Né? E ficava perguntando, não é este o filho de Maria? Não é esse o filho de José? Não estão entre nós todos os seus irmãos? Quantas coisas ele faz, né? Então aí o povo começou a notar, porque Jesus começou a inaugurar o seu ministério ali com milagres, com maravilhas, pregando o seu evangelho. Então Jesus tinha uma personalidade mansa, de mansidão, uma personalidade de amor, né? E essa é uma característica que todo líder deve ter, né? Que é a característica de mansidão, amor, né? De ser realmente uma pessoa humilde, porque aí sim a gente tem, né, pessoas que vão seguir, né? Que vão ali estar junto, né, querer estar junto, diferentemente de outras pessoas, né, que pensam que são líderes, mas que maltratam as pessoas, são arrogantes, né, são pessoas presunçosas, então a gente não tem uma característica de liderança nessas pessoas, mas quando a gente vê Jesus aqui, né, um manso, humilde de coração, agregando, né, com as pessoas, ajudando, nós vemos que realmente ele tinha uma liderança formidável, extraordinária. Jesus, né, ele tratava os seus liderados, ele entendia os problemas dos seus liderados, ele era um exemplo para aqueles que o seguiam, né, tanto que eu citei, né, no começo, ele disse, né, em um dos seus sermões que para aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. É esse o conceito de Jesus, né? Você quer ser maior, você tem que ser o menor. Se você quer, né, ser grande, você tem que ser pequeno. Então, você tem que ser servo. E muitas pessoas não entendiam isso.
mas Jesus mostrou isso pelo seu próprio exemplo de vida. Mostrou interesse pelo povo, deu orientação, ensinava o povo, estava junto dos seus discípulos, ensinou os seus discípulos a levar os problemas a Deus em oração, né? Ensinou os seus discípulos a orar, a buscar a Deus. Jesus preparou também, né, os seus discípulos para se tornarem apóstolos, né? Então ali ele escolheu ali, né, 12 discípulos, embora Judas tenha o traído, né? Mas depois estes que continuaram com ele, depois o próprio apóstolo Paulo, né, se tornaram ali grandes homens, pessoas de, eu posso até dizer, né, pessoas de fibra, de índole, de caráter, que levaram adiante o evangelho de Jesus, e muitos deles pagaram com a sua própria vida, né? Então Jesus, ele foi um grande líder e transformou também várias pessoas, né, trazendo esse exemplo de liderança também para os seus apóstolos. Treinou os apóstolos durante os 3 anos do seu ministério e capacitou, né? Então Jesus estava sempre ali orientando, Jesus estava sempre ali instruindo. E uma coisa interessante, né, uma característica muito interessante da liderança, quando ele falava assim: eis que estou convosco, né? Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu estou convosco todos os dias. Essa é a característica do líder, né? É aquele que fala assim: olha, você está fazendo a atividade, você está fazendo alguma coisa, mas eu estou junto, eu estou aqui, eu estou perto. Precisar de mim, ó, eu estou aqui, estamos aí, né? Estamos juntos. E Jesus não foi diferente, né? Ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu estou convosco todos os dias. É só aonde tiver 2 ou 3 ali, eu vou estar no meio de vocês, né? Se tiver 2 ou 3 ali em meu nome me buscando, eu vou estar no meio de vocês, né? Então Jesus, mesmo ele, né, tendo que ali deixar, né, os seus discípulos e subir ao céu, não estar mais fisicamente, né, como homem, mas ele deixou ali a sua presença, falando assim: olha, eu vou estar convosco, não vos abandonarei, né? Vou para o meu Pai, o Consolador vai vir, né? Mas eu estou convosco todos os dias, pode contar comigo, né? E isso foi a lição 5. A lição 6, eu vou me adiantar aqui, né, devido ao tempo. A lição 6 fala sobre a pregação do Evangelho autenticada por sinais. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Aí na tela vocês têm aí os versículos que falam assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui nós vemos a autenticação, né, da pregação do Evangelho por meio dos sinais, né? Então os sinais seguirão os que crerem, né? Assim fala a palavra de Deus, porque os sinais, eles dão um atestado que aquela palavra, aquele Evangelho anunciado, ele é genuíno, né? Então Jesus, ele também autenticou o Evangelho com sinais e maravilhas. Então, se nós vemos aqui, né, a lição, ela trouxe exemplos de Elias e Eliseu, né, que fazia grandes sinais. Jesus, né, que nós já vimos aqui, né, curou, salvou, resgatou, multiplicou, sarou, fez várias maravilhas. E depois nós vemos também na vida dos discípulos, né, os discípulos ali reproduzindo os sinais que o próprio Jesus Cristo mesmo fazia, né? Que era ali dar vista aos cegos, levantar paralítico e curar os enfermos, os discípulos ali reproduzindo os sinais. E os sinais, eles são um meio para ajudar, né, aqueles que estão carentes, né? E hoje a igreja, ela também dispõe da mesma graça. Diz assim: os sinais são para hoje. Há quem acredite que os milagres, dons e manifestações sobrenaturais de Deus sejam para os dias de hoje.
pensam que eles existiam somente nos dias apostólicos, a fim de autenticar a mensagem pregada pelos apóstolos. Então, tem quem acredita que os sinais foram só para aquela época lá do passado. Nós temos dois grupos que acreditam dessa forma. Porém, nós, né, que somos crentes em Jesus Cristo, pentecostais, né, aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, ou você na sua denominação, nós cremos que os milagres e os sinais são atuais. Jesus ainda opera milagre, Jesus ainda salva, cura, batiza, Jesus ainda levanta aquele que está caído, até ressuscita morto, né? Cura as enfermidades, tira aquele desengano do médico, né? Quando a medicina não consegue, o Deus do impossível, Ele vem e opera. Então eu creio na atualidade dos milagres, dos sinais, né? Alguns não creem, falam que não é para essa época, mas eu creio, e assim que nós cremos que os sinais também estão no meio da igreja. A gente tem vários testemunhos de irmãos, né, que foram transformados pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas, pessoas, né, que estavam numa vida deplorável e hoje estão, né, felizes, com família formada, seguindo e servindo ao Senhor Jesus. Lição de número 7, ser e fazer discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, na lição 7, nós aprendemos que nós devemos, antes de fazer discípulos, temos que ser discípulos. Então, primeiro nós temos que aprender de Jesus e depois ensinar e fazer discípulos. O que significa ser discípulo de Jesus? Para ser discípulo de Jesus, primeiro eu tenho que renunciar ao velho homem, renunciar às práticas mundanas, renunciar ao pecado, né? Renunciar muitas das vezes coisas materiais, renunciar o ego, né? Aquele sentimento do eu, e colocar Jesus em todas as nossas esferas da vida, né? Sentimental, emocional, nos nossos relacionamentos, com a família, no trabalho, é colocar Jesus em todas as esferas da vida. Então é renunciar aquele velho homem e nascer de novo em Jesus Cristo. Isso é se tornar discípulos. Envolvimento com o Senhor, né? Quando Jesus disse assim, né, siga-me, Ele está dizendo o quê? Que é para a gente, né, seguir esse imperativo. Se você quer se tornar um discípulo de Jesus, você tem que seguir os passos do mestre, aprender com o mestre, ouvir a instrução de Jesus, observar, né, a palavra de Deus, aprender de Jesus e também, né, reproduzir aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fazia. Então isso são condições para que nós possamos nos tornar discípulos de Jesus. E depois que nós nos tornarmos discípulos, aí que vem a segunda parte, fazer discípulos, né? O que é fazer discípulo? É trabalhar com uma pessoa que esteja interessado pela mensagem do Evangelho, levando-o a conhecer a Cristo de uma maneira profunda, promovendo seu amadurecimento na fé. Discipular é trabalhar para tornar alguém parecido com Jesus. Olha que interessante. Então, eu me torno parecido com Jesus e aí eu vou fazer, né, novos discípulos, tornar outras pessoas semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Então, essa é a dupla missão da igreja, ser e fazer discípulos. Porque é uma ordem de Jesus, né? Jesus mandou isso, né? Ele ordenou isso para os seus discípulos. Então, é um mandamento do Senhor, né? Ir de fazer discípulos. E também, né, se a gente olhar, né, profundamente, por que isso? Porque Jesus ama o pecador. Quando nós fazemos discípulos, nós estamos salvando uma alma da perdição, nós estamos tirando uma alma, né, das garras do inimigo, estamos,
né, tirando uma pessoa ali da sua condição miserável e levando-a até Cristo, que é o Salvador, né? No caso, Jesus é quem salva. Nós apenas encaminhamos essa pessoa aos braços do Mestre. E aí Jesus faz a obra completa. Então, por que fazer discípulo? Porque Jesus ama o pecador, né? E Ele quer que todas as pessoas se salvem. Então, o que é preciso, né, para discipular? Então, a lição fala, é preciso de disposição, né, que é vontade, precisa de preparo, né, então a gente precisa estar preparado, municiado com a palavra, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a palavra, né, tem que buscar a Deus, isso também faz parte do preparo, buscar a Deus em oração, pedir para o Espírito Santo abrir o entendimento, abrir a nossa boca para falar o Evangelho, né, e que é o terceiro tópico aqui, que é a ação do Espírito Santo. Então, para discipular, a gente precisa, né, de todas essas características, principalmente buscar o Espírito Santo. A lição de número 8 fala sobre as boas estratégias da proclamação da palavra. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então aqui, quando a gente fala da lição 8, boas estratégias na proclamação da palavra, nós aprendemos aqui como fazer, né, para proclamar a palavra de Deus. Na lição 7, né, ali o imperativo de Jesus de fazer discípulos, e qual a estratégia para poder, né, levar a palavra? É que a gente fala, na palavra aqui fala, né, que Deus precisa de um povo para testemunhar, ali escolheu o povo de Israel, e também a igreja, né, a igreja tem um papel fundamental para testemunhar, né, da obra de Deus na vida de cada um de nós. A igreja, como povo de Deus, é o agente responsável pelo anúncio da glória do Senhor entre os povos. Somos chamados para testemunhar o nome e o poder do Senhor às nações. Olha só, que interessante aqui, né, que a igreja, ela tem esse papel, né, de mostrar e testemunhar o poder de Deus para todas as nações. O campo é o mundo, né? Então o campo ele é vasto. A Bíblia fala que a ceifa, né, é grande, os ceifeiros são poucos. Então o campo está aí. E como pregar? Que é o tópico 3 da lição 8, né? Fala sobre o conteúdo da nossa pregação. O conteúdo da nossa pregação tem que ser basicamente Jesus Cristo, né? E a sua obra redentora, principalmente quando estamos evangelizando. As estratégias, temos várias estratégias, e aqui a lição ela nos dá algumas estratégias, tipo sair às ruas, né? Pregar o evangelho nas ruas, nas casas, nas praças, nas áreas rurais, né? Então esses são os locais onde nós podemos anunciar o evangelho. Usar um bom material evangelístico, né? Hoje nós temos acesso a folhetos, panfletos, revistas, material informativo, muitas vezes, né, gratuitos. Então a igreja pode se apropriar, né, e desses materiais, e também, né, com certeza nós devemos, né, observar esses materiais se eles são coerentes, né, porque tem muita doutrina por aí, né, tem muita coisa diferente, e o papel aceita tudo, né? Então a gente tem que ter cuidado também de analisar o que a gente está entregando para as pessoas, ver se realmente aquilo está coerente com a palavra de Deus, né? Aí sim nós temos um material bom para divulgar o evangelho. E o uso dos meios de comunicação, né? Hoje a gente tem a internet, temos televisão, temos rádio. A televisão ainda é um meio de comunicação que é bastante oneroso, é caro, né? Ter um programa de televisão é muito caro. Um programa de rádio é um pouco mais barato, mas também tem os seus custos, né? Mas a internet é algo gratuito, assim. Muitas pessoas têm acesso à internet
paga lá uma mensalidade, né, para poder fazer as suas consultas, né, as suas pesquisas, mas hoje nós temos aplicativos de internet, onde os irmãos podem proclamar o Evangelho. Tem vários irmãos ali que abrem lives, né, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, para pregar o Evangelho. E isso é bom, são estratégias para anunciar o reino de Deus. Esta ferramenta que nós estamos utilizando hoje, né, devido à pandemia, os irmãos estão recebendo aí via YouTube os vídeos, né, da lição da escola bíblica. É uma estratégia, né? Nós estamos usando a tecnologia ao nosso favor para proclamar e divulgar a palavra de Deus. A lição 9 fala a metodologia de ensino de Jesus. João capítulo 3, versículo 2. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Então, a metodologia de ensino de Jesus, primeiro, Jesus, ele pautava muito na prática, né? Na prática daquilo que ele anunciava, que ele falava, que é o melhor tipo de ensino, né? Aquele que a pessoa pode aprender e praticar. Os discursos de Jesus eram discursos, né, falando sobre responsabilidade, falando sobre o amor de Deus, o que cada pessoa pode, né, e tinha como obrigação para poder chegar-se até Deus. Então Jesus, ele mostrava o caminho para as pessoas. E ele era reconhecido como mestre, né? Jesus é o mestre dos mestres. Quando pequeno, com 12 anos de idade, né, a gente vê ali em Lucas, né, e ali ele se perdeu ali da família, né, a família se perdeu dele, né, e foram encontrar ele lá com os doutores, com os magistrados da época, e eles ficaram admirados de ver a sabedoria de Jesus, né, uma criança tão pequena, mas que tem um entendimento tão grande da palavra. É que eles estavam falando com o Filho de Deus, né? É que na época eles não estavam ainda entendendo, mas eles estavam ali com o Filho de Deus encarnado, ou seja, o mestre ensinando os outros mestres, né? O mestre dos mestres ensinando os mestres. O método de Jesus era um ensino com autoridade, né? Um ensino com segurança. Ele falava com segurança, com toda a convicção. Era um ensino simples. Se você observar, Jesus falava por meio de parábolas, né? Parábolas são histórias que o povo compreendia a mensagem. Ele falava por meio de parábolas. Era um ensino mais informal, né? Não era aquele negócio catequizado ali, onde as pessoas tinham que decorar. Não, era um ensino informal, onde as pessoas compreendiam. Elas mesmas formavam ali aquele conhecimento. E Jesus ensinava progressivamente, né? Ele ia dando ali, né, os ensinos, e cada vez mais ele ia aprofundando na mensagem. Os recursos utilizados por Jesus, né? Ele usava parábolas, perguntas e respostas, né? Ele perguntava ali para o povo, comparações. Jesus comparava, né? Quando ele ia fazer as suas pregações, ele falava: olha, o reino de Deus é semelhante, né, um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante. Aí ele ia fazendo aquelas comparações e o povo ia entendendo a mensagem de Jesus, né? Quando ele falava de justificação, regeneração, quando ele falava sobre a importância da vigilância, ele sempre fazia uma comparação, ele sempre tinha uma parábola para contar e as pessoas entendiam. A ênfase do ensino de Jesus, o tema central. Jesus sempre, né, ele falava do amor de Deus e da redenção. Porque a missão de Jesus era resgatar, né, buscar aquele que se havia perdido. Então, o tema central do ensino de Jesus era o amor de Deus e a salvação, a regeneração do homem. Lição 10, Jesus e as autoridades religiosas. Marcos capítulo 2, versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então aqui nós vemos Jesus perante as autoridades religiosas. Nós aprendemos quem eram as autoridades religiosas da época, né? Na lição 10. Os fariseus
né, que era uma seita, né, do judaísmo, bastante influente. Os saduceus, né, que controlavam o sacerdócio, tinham uma influência política na época. E os escribas. Apesar de os escribas não serem uma seita religiosa, mas eram eles que eram os doutores da lei, né? Eles que interpretavam a lei, eles que escreviam, né? Por isso os escribas, né? Eles que perpetuavam a lei, né? Então eram esses grupos, e esses grupos perseguiam Jesus assim, vamos dizer assim, quase que todos os dias, né? Onde Jesus estava, tinha um fariseu, tinha um escriba, tinha um saduceu ali para poder perseguir, para poder provocar. Então ele convivia com essas pessoas, apesar de muitos deles ter se convertido, né? Nós vemos ali o próprio Paulo, né? Apóstolo Paulo, ele era um fariseu, né? E Jesus ali apareceu para ele: por que tu me persegues, Saulo? Né? Duro é para ti recalcitrar os aguilhões, né? Lá em Atos nós lemos isso, né? Ou seja, muitos deles se converteram, mas eles tinham essa característica de perseguir, de ir atrás, né? De até mesmo lá com o sumo sacerdote, né? Influenciar ali, dizer: não, esse Jesus tem que ser morto, né? Ele está falando muita coisa ali, está incitando o povo, isso não pode, né? Então eles perseguiam Jesus praticamente constantemente, apesar de Jesus viver com eles, né? Ali no meio deles. Porém, né, Jesus, ele sofreu críticas, mas também Jesus foi duramente, né, e criticou eles também, porque apesar deles terem uma aparência de santidade, né, que eles eram os religiosos da época, mas Jesus disse: eles eram como sepulcros caiados, né, por fora está bonitinho, mas por dentro está tudo errado, está tudo podre, né? E eles perseguiam Jesus porque eles perseguiam Jesus e os discípulos, dizendo que eles não observavam as tradições, que eles colhiam espigas no sábado, que Jesus fazia cura no sábado, comia sem lavar a mão. Então eles ficavam nessas perseguições com Jesus, coisas assim tão pequenas perante a grandiosidade do mestre, né? Por exemplo, fazer cura no sábado. Eles criticavam Jesus por fazer cura no sábado. Uma vez Jesus falou assim: mas se um animal ali, um boi, uma vaca cair no buraco no sábado, vocês não vão salvar? Vocês vão deixar ali? Não. Então, se tem uma pessoa enferma, eu não vou curar porque é sábado, né? Quanto mais uma pessoa que é mais semelhante de Deus, né? Vou deixar perecendo. E ali Jesus pôde dar, né, um ensinamento, porque eles estavam com conceitos totalmente distorcidos, né? Lição 11, ensinos de Jesus sobre o divórcio, né? Então aqui na lição 11 nós aprendemos em Marcos 10, capítulo 10, versículo 9, diz assim: portanto o que Deus ajuntou não separe um homem. Então na lição 11 nós tivemos ali um estudo bastante proveitoso sobre o divórcio, né? O que era o divórcio no Antigo Testamento, por que Moisés autorizou ali, né, o divórcio, né? Aí Jesus mesmo citou lá, pela dureza do coração do povo, né? Mas Jesus disse que não é para ser assim, né? Sobre o divórcio no Antigo Testamento, conclui-se que não é a vontade de Deus, embora se permita sob determinadas circunstâncias. Foi instituído para tomar aspecto legal, considerando a sua prática entre as pessoas. Então, nessa lição, nós vimos ali que Moisés, né, ele foi muito ali, né, as pessoas começaram ali a buscar Moisés muito sobre esse tema, e Moisés acabou, né, ali liberando sobre algumas circunstâncias, mas a gente conclui que o divórcio não é, né, a vontade de Deus, porque Jesus mesmo disse, né, o que ajuntou Deus não separe o homem. E Jesus, né, sobre o divórcio, ele fala lá em Marcos capítulo 10, versículo 11. Na passagem registrada por Marcos, a posição de Jesus é inflexível. Tendo sido abordado pelos fariseus sobre o divórcio, o mestre enfatiza que essa não foi o propósito original de Deus. O Senhor criou o homem para se unir a uma mulher e serem, portanto, uma só carne. Para Jesus, nada podia romper a união conjugal, né? Então, aqui nós vemos várias coisas, né, que foram tratadas, que o povo levava para Jesus,
e Jesus ali ensinando o povo. Não só Jesus, mas o apóstolo Paulo também, né, nas suas cartas aos Romanos, em 1 Coríntios, ele também deixa também a mensagem: a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, que se reconcilie, se falecer o marido, fica livre para casar, né? Então tem todos esses mandamentos. E aqui, né, para finalizar essa lição, concluindo, toda a igreja deve orar para que o Espírito do Senhor esteja agindo nos lares. A estatística mostra anualmente milhares de lares são desfeitos num processo de divórcio. Todos os membros da família sofrem sérias e dolorosas consequências. Que tenhamos a maturidade necessária para lidar com as diferenças no relacionamento conjugal. E que, sobretudo, coloquemos constantemente nossas famílias no altar do Senhor, intercedendo por sua unidade e firmeza na palavra, né? Então, a lição 11, ela falou sobre o divórcio e qual que foi, né, a orientação de Jesus, ali porque Moisés, né, instituiu, o que o apóstolo Paulo colocou nas suas cartas, né? Então, isso que nós aprendemos na lição 11. Na lição 12, fala sobre Cristo, a base da igreja, Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Atos 4:11. Quando nós falamos de Cristo, a base da igreja, né, nós precisamos esclarecer quem era Jesus, né, que foi o que a gente aprendeu lá na lição 1, né? E ali, essa lição, ela traz aquela analogia entre Pedro, né, e Jesus, quando ele fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então aqui nós aprendemos que quando Jesus fala da pedra, ele fala assim: Pedro, tu és pedra, ou seja, pedra pequena, né? Mas sobre essa pedra, ele falando sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, né? Então tem muitos que falam que Pedro é a pedra principal da igreja, mas não é, Jesus é a pedra principal, porque se a gente olhar a Bíblia, ela fala que a pedra é Cristo, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 4, né? Paulo fala da experiência dos israelitas no deserto, e quando, né, Moisés feriu a rocha, e ali saiu água, e a rocha simbolizava Jesus, né? Cristo é o fundamento, ali está em 1 Coríntios também 1:12, 3, de 1 ao 5, que dizendo assim, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento do que já está posto, que é Jesus Cristo. E, para finalizar, a pedra rejeitada, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 8, o próprio apóstolo Pedro reconhecendo que Jesus é a pedra que foi rejeitada, né? Então, para tirar todo esse conceito que muitos têm, né, que Pedro é a coluna da igreja, Jesus é a pedra principal da igreja. É sobre ele que nós nos firmamos. Lição 13, os propósitos de Deus na formação da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então esse é um complemento da lição de número 12, né, onde fala dos propósitos da formação da igreja. O que é a igreja? É a comunidade dos que creem em Cristo e proclamam a sua salvação. Olha que interessante, a igreja então é aquela comunidade que proclama a Cristo e a sua salvação. É isso que nós fazemos hoje, né? O propósito da fundação da igreja. A igreja, ela teve um propósito, né? A igreja não é um remendo novo no antigo sistema. Ela é um novo organismo criado por Jesus e é depositária das antigas promessas de Deus, né? Então, o propósito da fundação da igreja é trazer, né, o homem, né, religar, né? Esse que é o que significa religião, né? Religar, né? Religare, que é religar o homem a Deus. Então, a igreja é esse instrumento, né, para trazer o homem para onde ele possa se congregar e achegar-se cada vez mais a Deus. Na lição de número 14, nós falamos sobre a fraqueza da religião formal. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que está entrando. Aqui foi a crítica de Jesus para a religião da época, né? Porque eles estavam ensinando o povo, né, de uma forma errada, né? Porque aqui o próprio Jesus está dizendo, né, nesse versículo, que eles fechais o reino dos céus diante dos homens. Eles estavam dificultando tanto o caminho para o céu, que até mesmo eles não estavam conseguindo entrar, né? E Jesus veio trazer um novo evangelho, um evangelho de perdão, de salvação, de religação com Deus, né? E aqui Jesus repreendendo os escribas, os fariseus, os saduceus, e aqui nós falamos dos ais, né? Que está lá em Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao 36, porque ele fala assim, ai de vós, né? Ai, né, daqueles que não deixam. Então em cada versículo tem um ai, né? E aqui nessa lição nós aprendemos o que Jesus pensava sobre a religião da época. Lição de número 15, Tiago capítulo 4, versículo 7. Firmeza diante da tentação, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa lição é uma lição para nós, como igreja, né? Para no momento da tentação, como nós devemos nos portar, né? Devemos ter firmeza diante da tentação. O próprio Jesus foi tentado pelo inimigo, né? Se nós vemos nos evangelhos, ele foi tentado, mas ele prevaleceu sobre o inimigo. Prevaleceu porque ele usou a palavra, né? Então aqui a gente vê qual a estratégia do inimigo para poder, né, tentar as pessoas, fazendo elas duvidarem, né, de si mesmos. A primeira tentação lá que o inimigo fez para Jesus, se tu és o filho de Deus, né, transforma essas pedras em pão. Tipo assim, se você é o filho de Deus, faz aí um milagre aí para eu ver, né? Então ele estava tentando Jesus dessa forma. E é assim que ele tenta a nós também, né? Tentando nos fazer duvidar de nós mesmos. Tentado nas necessidades físicas, né? Mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Então o inimigo começou a tentar ele para transformar a pedra em pão, né? E Jesus, ele foi ali, né, taxativo, disse, olha, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, ele tenta tentar-nos, né, nas nossas necessidades físicas também. Às vezes uma pessoa tem uma necessidade tão grande, né, e ele ali vai tentando a pessoa, às vezes a cometer até atos ilícitos, né, por causa dessa necessidade. A pessoa está com uma necessidade tão forte que fala, não, vai lá, pode roubar, né, pode matar, pode ferir, pode usar de violência, porque você está com a necessidade, você tem uma necessidade. Então o inimigo, ele usa essas artimanhas para nos fazer sair fora dos caminhos e dos planos de Deus. A lição de número 16 fala sobre declarações proféticas de Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 31. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa lição foi uma lição assim bastante interessante, porque ela fala dos últimos tempos, né? Das profecias que Jesus disse quando haveria de finalizar o nosso tempo, o tempo da igreja aqui na terra. Então fala da grande tribulação, fala da vinda do Filho do Homem, fala da necessidade de vigilância. Então essa lição, ela trouxe para nós um aspecto escatológico muito profundo. Nessa lição nós podemos aprender que Jesus, ele estava preocupado, né, com as gerações que viriam posteriores. A nossa geração, vamos dizer assim, né, sobre os sinais que aconteceriam, que muitos viriam em seu nome, haveria guerra, fome, terremoto, problemas familiares, perseguições. Jesus já estava nos advertindo. E também ali, também nos exortando à vigilância. Então nessa lição 16 nós vimos aqui a mensagem poderosa de Jesus
né, como profeta. E para finalizar, lição de número 17, Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Então nós fechamos a lição 17 falando sobre o significado do reino de Deus. Então nessas 17 lições nós podemos ver, né, toda a trajetória ali, né, quem é Jesus, as naturezas de Jesus, como Jesus se portava perante os religiosos da época, a igreja, o papel da igreja, a missão da igreja, o nosso papel, a necessidade da pregação, de fazer discípulo. Aí chega aqui no final o significado do reino de Deus. Olha que maravilha. O governo direto de Deus, o reino de Deus assemelhando-se, né, aos reinos, principalmente ao reino de Davi, né, o reino de Deus revelado em Jesus. O que une os membros do reino de Deus? Jesus ensinou que o seu reino era composto de pessoas com certas características. As bem-aventuranças mostram que o que une os membros do reino não são os laços de sangue, mas uma certa qualidade de caráter que todos possuem. É isso que nos une. Não é laço familiar, né? Assim, não é grau de parentesco, né? A melhor palavra, né? Não é grau de parentesco, mas sim as qualidades de caráter, né? O sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você, e isso é que nos une, é isso que nos torna uma unidade em Cristo Jesus. O reino de Deus, então, ele foi trazido para que nós participarmos dele, né? Para nós participarmos dele. O reino de Deus é a realidade alcançada só pelos regenerados. Só aquele que nasceu de novo pode usufruir do reino de Deus. E aí a gente finaliza aqui, né, a lição de número 17, falando do reino de Deus, que nós, por enquanto, estamos, né, desfrutando deste reino aqui na terra, como seres mortais, né? A igreja levando o reino de Deus. Mas haverá um tempo, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, onde nós desfrutaremos a plenitude do reino de Deus na glória, né? Estaremos com Cristo, desfrutando ali das belezas celestiais, juntamente com o nosso Mestre. Então assim nós encerramos as nossas séries de lições, hoje, né, um pouquinho mais extenso, porque foi um resumo, né, de 17 lições, e foram lições grandiosas, que trouxeram ali uma iluminação para nós, né, que muitos às vezes até não tinham estudado dessa forma. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu essa chance de aprendermos a palavra. E para o próximo domingo, né, para a próxima escola bíblica, nós estaremos estudando sobre as bases da fé cristã. Nós estaremos utilizando essa revista, pode ser que alguns irmãos tenham essa revista em casa, e nós estaremos utilizando essa série de estudos bíblicos. São mais aqui 17 lições para que nós possamos aprofundar sobre as bases da nossa fé cristã. Amém? Deus abençoe os irmãos. Gostaria de encerrar esse estudo com uma oração, agradecendo a todos os irmãos que estiveram conectados conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma escola bíblica, que o Senhor possa abençoar poderosamente e ricamente. Que o Teu Espírito Santo fale no nosso coração e nos ajude, Senhor, a cada dia, ó Pai, estarmos no centro da Tua vontade. Abençoa o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.